transformando destinos, mudando a sorte de pessoas. Quantos creem e estão dispostos a ser mudados, a ser reconstruídos pelo Senhor? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua presença aqui. Muito obrigado, Espírito Santo, por cada família reunida aqui e também assistindo esse culto em lugares distantes daqui. Pessoas estão sendo tocadas agora, abençoadas agora, tendo suas vidas transformadas nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo Teu poder. Há um poder que esse mundo não pode experimentar. É um poder somente para os crentes, somente por aqueles que já enxergam antes de acontecer e já vivem como se estivesse, Senhor Deus, já acontecido aquilo que Deus falou. Pai, nós sabemos, Deus, que as Tuas promessas irão se cumprir, que o Senhor é um Deus de aliança, um Deus de promessas, um Deus que não deixa o justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor é Deus nos céus, na terra, debaixo da terra. Pai, no nome de Jesus, se tem alguém que está aflito aqui nessa noite, se tem uma pessoa, Senhor Deus, que está correndo risco de vida, Senhor, livra ela do mal, livra da morte, livra da aflição, livra dos tormentos, livra da enfermidade, Senhor Deus. Socorre o aflito, socorre o necessitado. Pai, nós estamos aqui como filhos necessitados. Tem toda a liberdade, sem resposta nessa noite. No nome de Jesus, liberta a mente cativa nessa noite, pelo poder do sangue de Jesus. Tira o véu da cegueira, que possamos enxergar a Tua vontade, enxergar a Tua verdade, Pai. Que possamos receber dos céus toda a sorte de bênçãos que o Senhor já conquistou para os filhos de Deus que se reúnem nessa noite. Por isso, meu irmão, minha irmã, não abra mão daquilo que é direito seu, direito de filho. Você é filha do Altíssimo, filha do Senhor, herdeiros do Todo-Poderoso, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. E nós não entregamos nada para o inimigo, nada para o maligno, nada, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Coloque na presença de Deus as suas necessidades, provoque o seu milagre agora, viva o seu milagre, viva o sobrenatural agora, porque o Deus de toda a terra está exatamente neste lugar. Porque onde Ele estaria, se não olhando para o contrito, o abatido de espírito, para socorrer? Deixa eu falar para eles, deixa eu contar para você. Esse louvor baseia-se num texto bíblico, onde Moisés subia no monte para falar com Deus. Subia lá, estava na presença de Deus, e o monte fumegava, e a voz do Senhor era como voz de trovão. E Deus tinha um destino para o seu povo, Deus tinha uma terra prometida para o seu povo, Deus amava o seu povo. Mas o povo não queria subir no monte. O povo dizia: Moisés, sobe no meu lugar, porque eu tenho medo da tempestade, eu tenho medo do vento forte que tem lá no monte, eu tenho medo de estar na presença de Deus. E o povo ficava lá embaixo e adorava falsos deuses. Mas Jesus veio a essa terra 2000 anos atrás, e onde havia um véu que separava o povo da presença do Senhor, quando Ele morreu na cruz, o véu se rasgou, e agora você tem acesso junto conosco, diante do trono. Você pode cantar, você pode adorar, você pode receber da presença. Você não precisa de mediadores, você pode entrar, você é convidado. Vem desfrutar da presença. Te adoramos, Senhor. Que muitos resistiram. Vem, Senhor. E vão ficar lá. Há uma nuvem que desce sobre a família nesse momento. Eu vou entrar na casa mais perto da morte. O inimigo está confundido, o inimigo não está entendendo nada, porque você está no meio da luta e está adorando, porque você está buscando, porque você perdeu o medo, porque nada mais importa. O que importa é a presença, nada melhor do que a presença.
Nada é melhor do que estar com Ele. Um dia, Senhor, na Tua casa vale mais do que 1000. Oh, Pai, como é maravilhoso estar na Tua presença. Como é maravilhoso encontrar a Tua face. Senhor, como é bom experimentar o que só o Senhor tem. O Senhor conhece a alma. O Senhor que cura as dores, aflições. O Senhor é que tira a mágoa do nosso coração. Toda raiz de amargura vai embora. E nós louvamos, nós cantamos, porque nosso Senhor já venceu na cruz. E Ele vive e reina. Aqui está seu povo vivificado. Vivificado, vivificado pelo teu amor, porque Jesus conquistou por te amar. As minhas vestes brancas. Ei, cadê os apaixonados? Estou só te esperando. Virou culto de adoração, porque é Ele que é dono da adoração. Tua noiva apaixonada canta, a noiva apaixonada pelo Senhor. Sabe, meus irmãos, Ele é merecedor de toda adoração. É porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. É porque o nosso Senhor não está morto. Talvez, meu irmão, já falei isso aqui, você passa na frente de um cemitério, tá tudo tão calado lá, tá tudo tão... porque lá só tem mortos. Mas a igreja do Senhor Jesus é viva. Você passa na frente da igreja, tem barulho, tem adorador, vasos vazios para serem cheios, tem vasos sendo curados. Ei, novos destinos. A tua esperança, a tua alegria não depende das coisas desse mundo. A nossa alegria e esperança está no Senhor. Está no Senhor que fez os céus e a terra. Segunda-feira será uma segunda-feira como você jamais viu. Aquilo que parecia um inimigo grande está caindo por terra agora. Aquilo que parecia ser um monte difícil, quem recebeu, abrace o Senhor aí contigo. Ele que te ama, Ele está dentro de você. Você o buscou, você o encontrou. Você pode abraçar a pessoa que está do seu lado. Homem abraça o homem, mulher abraça a mulher. Dá um abraço na pessoa. Se vocês são um casal, podem se abraçar. É o amor de Cristo. Ninguém sem abraço, aí atrás também. Se tiver alguém triste e não abraçou ninguém, é porque está precisando de um abraço. Esses momentos de adoração, o Senhor cura pessoas, o Senhor liberta pessoas, o Senhor cura a depressão de pessoas. Irmãos, é dele, louvor é dele, louvor pertence a Ele, por tudo que Ele já fez nessa noite e por tudo que Ele ainda vai fazer. Continue crendo, continue esperando. O que prometeu é fiel para cumprir, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, pode sentar, meu irmão, minha irmã. Obrigado, irmãos da adoração. Maravilhoso é estar na presença de Deus. Não há nada melhor, é incomparável estar na presença do Senhor e buscar, como nós citamos em meio à adoração, realmente lá no início, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, que era a presença máxima do Senhor. Então isso até Jesus vir a esse mundo há 2000 anos atrás, mais ou menos. Jesus vindo a esse mundo, ainda havia separação entre o homem e Deus, e só os sumos sacerdotes compareciam na presença. Mas quando Ele morreu na cruz, lá no Monte Calvário, dentro lá do templo, algo aconteceu. O véu se rasgou, o véu que separava os do Santíssimo Lugar, simbolizando que agora todos têm acesso. Por causa do sangue de Jesus, nós temos acesso à presença do Senhor. Você não precisa pagar para alguém entrar no teu lugar. Você não precisa pedir para alguém entrar no seu lugar. Você pode entrar na presença plena do Senhor. Você pode orar. Jesus disse: agora tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o meu Pai concederá para vocês. Então por isso nós temos essa confiança. O apóstolo Paulo escreveu, né? Que temos acesso, acessamos confiadamente a presença de Deus pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Você está feliz nessa noite? Vamos embora, vamos pregar a palavra então. Quem nos visita pela primeira vez desse lado, levanta a mão só para a gente te saudar e ver que você está aqui.
Lá atrás, um casal, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais alguém aqui nos visita? Levante a mão para que a gente possa te ver. Aqui desse lado não, nenhuma mão levantada. Aqui alguém nos visita pela primeira vez, levante a sua mão, só para que a gente possa te saudar. Então aqui, quem nos assiste pela primeira vez, dizemos todos juntos então, 1, 2, 3. Avivamento é aquilo que é gerado por Deus em nossos corações, essa sede, esse desejo de ver a manifestação da glória de Deus nos dias de hoje. Em meio à nossa geração, nós temos experimentado a glória de Deus. E ela tem transformado nossas vidas, e assim nós vamos, de glória, sendo transformados a cada culto, a cada presença de Deus que você frequenta, você sai transformado e melhorado. E assim nós vamos nos tornando mais e mais parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, família Aba não é um lugar de frequentar, mas é uma família para pertencer. Há um pertencimento, há uma familiaridade. Aqui você encontra a tua segunda família. A tua primeira família é família de sangue. E tem familiares de sangue que são tão ausentes, e você tem amigos como se fossem familiares, não é verdade? Que são o teu socorro muitas vezes. Mas aí você aceita Jesus, você vem para a igreja, você vem congregar na igreja e encontra a família da fé. Essa é a família eterna, a família que vai morar nos céus. Vamos morar todos juntos no Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma família então para pertencer. E o que pregaremos nessa noite? O que você tem construído? O que você está construindo? Qual é o material que você está construindo a sua vida? Abre sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. 1 Coríntios 3, 12. Pode projetar o 11 já para eles, porque é muito importante, versículo 11 também. Vai falar da centralidade de Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo: ninguém, nenhuma pessoa, nenhum anjo, nenhuma potestade, nenhum principado, nenhum grande homem, uma grande mulher, um grande mestre, um grande líder, uma grande seita, uma grande igreja, ninguém pode colocar outro fundamento que não seja Cristo Jesus. Cristo Jesus, Jesus Cristo é a pedra fundamental, é o alicerce fundamental de toda boa construção. Então você está firmado em Cristo, está construído em Cristo. Quem aqui é construtor, levante a mão. Você trabalha como pedreiro, já trabalhou de servente pedreiro, é construtor, levante a mão aí. Temos aqui só Genor, olha lá, olha o Rafa, olha, muita gente é construtor. Quem não é construtor, mora numa casa ou mora num prédio, e você sabe que para o prédio ou a casa, elas não trincar, não cair, suportar os ventos, suportar as tempestades, ela tem que ter um bom alicerce, ela tem que estar alicerçada, estar o alicerce. E o alicerce da casa, geralmente é o lugar que você coloca muito dinheiro e ele some, porque é debaixo da terra, né? Você coloca lá, faz os buracos, coloca ferro, coloca areia, cimento e muito ferro, areia, cimento e ferro, e tem que ficar firme, né? Areia, cimento e ferro, e vai construindo. Então isso é alicerce, fundamento, está falando dos fundamentos. E aqui o apóstolo Paulo diz, dizendo: olha, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está. Sabe por quê? No início do capítulo 13 ele estava dizendo assim: eu sou de Paulo, e outros diziam: eu sou do Apolo. Então eles estavam querendo dar a glória que é devida somente a Deus a homens importantes, que eram realmente muito importantes na vida deles. Apóstolos, evangelistas, pastores. Então a tua vida, a tua fé não pode estar edificada sobre homens. Por isso você viu que a ministração, isso é obra do Espírito Santo. Desde o início nós estamos falando, ministrando, chegue na presença de Deus. Não use intermediários. Você não precisa esperar eu morrer para depois pedir que eu interceda junto a Deus por você. Porque a Bíblia vai dizer que eu não vou ver mais nada aqui na terra depois que eu morrer. Mas também os que já morreram, mesmo que sendo pessoas boas, eles não podem ver mais nada, não podem interceder mais por ninguém. Então enquanto estamos vivos, depois estamos com Deus ou não. Deus é tão perfeito, não ia fazer os céus de uma forma que os pais e mães que amam seus filhos estivessem lá vendo o sofrer dos filhos aqui na terra, não podendo fazer eles nada.
Então, o que eu estou dizendo é que você precisa conhecer a Bíblia. Como se conhece a Deus? Através da leitura da Bíblia, ou ouvir o que as pessoas leem da Bíblia. Estar nos cultos, na presença de Deus, estar nos momentos de louvores. A Bíblia já diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, enquanto estávamos louvando aqui, Ele estava aqui. As pessoas chegando perto, talvez muitos não entenderam o que está acontecendo. As pessoas, elas têm os pés aqui na terra, mas a sua fé, elas estão na presença de Deus. Pela fé tocam a Deus e são curadas por Deus. Então ele vai continuar no versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. Então você que está preocupado com a obra de algumas pessoas, de algumas religiões, aqui está dizendo, por isso a Bíblia é receita para tudo, é o manual do ser humano. Se alguém está edificando, alguém é de Cristo, fez o alicerce em Cristo, mas a partir de Cristo começou a edificar, confiando em quê? Está falando disso. Um edifício de ouro é um material considerado nobre pela Bíblia. Ouro só tem nos céus. Céus é de ouro. Tem na terra também, né? Mas todo ouro que tem na terra diz que veio dos céus, tá? Então, alguém está formando um edifício, está construindo de ouro. Aqui está falando das atitudes, da tua vida. Você está formando família, está constituindo tua família. Em cima de quê? Prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Meu Deus, está dizendo que quem vai provar se é resistente à casa que você está construindo, e agora estou falando de casa espiritual, quem vai provar será Deus através do fogo. E se é ouro, aí são coisas, são as virtudes da Bíblia, assim, em cima de verdade, de honestidade, de lealdade, de honra. Não de mentira, de engano, de falcatrua, de confiança em... Porque o fogo não vai queimar o ouro. Aliás, o ouro é purificado pelo fogo. É por isso que algumas famílias vão passar por provações. Vai haver tempos difíceis e elas saem melhores da provação. Já viu um adorador adorando depois da provação? Ninguém para mais ser adorador, porque aquilo que não te matou, te fortaleceu para ser maior e para ser mais capacitado. Então, não vai ser qualquer coisa que vai te impedir de entrar na presença de Deus. E viver o que Deus tem para você, quando você passa pelo fogo. O fogo virá sobre toda a terra e provará a todos a obra de cada um. E às vezes tu pode começar muito bonito e fazer de feno ou de palha. E ser mais bonito que o de ouro. Porque tem obras arquitetônicas lindas. Mas imagina um edifício de palha. Vai durar por um tempo, até vir a primeira tempestade. Ou o primeiro fogo leva tudo. Então não se preocupe. E quanto a nós também, nossa obra como igreja, também é observada assim. Quando iniciou a família Abba na terra, porque ela já existia nos céus, muitas pessoas ficaram preocupadas. E aí, o que vai acontecer? Mas nós somos cientes dessa palavra. Se esta obra de palha, de vento, o fogo provará. Que geralmente não dura muito tempo, irmãos. Muita gente começou projetos e era fogo, e era palha, e era feno. Não era em Deus. Não estava edificada sobre Jesus, sobre a rocha. Porque aí começa a edificar sobre homens, sobre sabedoria de homens. É por isso que Deus permite que o pastor aqui seja muito limitado. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Mas não sobre pessoas que são palha no sentido de caráter aprovado por Deus. Aqui nessa carta de Coríntios, o apóstolo Paulo diz: ai de quem destruir o templo do Senhor, e o templo do Senhor sois vós. Mas as religiões estão destruindo o templo do Senhor, que são pessoas. Estão transformando ovelhas, fiéis, filhos de Deus, em clientes de igreja.
Não há mais amor pela vida, pela transformação, por ver a criança crescer e não se contaminar, chegar a ser jovem e chegar a ser um homem, um pai de família, a casar e ter filhos. Deus sempre foi geracional, o Deus de aliança, de geração em geração. Deus é Deus e continua sendo Deus. E por que você não pode acreditar que 2026 Deus está aqui falando com você nessa noite? Porque Ele está nesse projeto, salvar famílias desta geração, da geração dos nossos filhos. A Igreja Família Abba eu consigo ver sendo um farol que brilha no meio da noite, um lugar de socorro, um lugar de abrigo, onde as famílias, os filhos dos nossos filhos vão encontrar socorro. E o mundo que estará pervertido, perdido, eles vão encontrar edifícios provados pelo fogo, que não se desmancham porque foram provados. Então, meu irmão, não se desvie do projeto pela provação, pelo sofrimento, pelo acidente, pela enfermidade. Não se desvie, porque é a prova do Senhor que está te fazendo um edifício de ouro. Porque o ouro, para ser purificado, precisa passar pelo fogo. Hoje as igrejas estão cheias de convencidos. Eu vou na igreja tal por causa da marca e do pastor famoso. E eu vou lá porque tem ar-condicionado, e porque é legal, e porque o som é muito lindo, e o telão é maravilhoso. Eu quero estar convencidos. Deus está atrás de nós, convertidos ao Evangelho. Pessoas dispostas a dobrar os joelhos diante do Senhor e dispostas a permanecer de pé diante do que o mundo está criando, os ídolos que o mundo está inventando. Os amigos de Daniel ficaram em pé quando toda a Babilônia se prostrou, eles permaneceram em pé. E o rei vem lá: olha, mas vocês são meus conselheiros, eu vou dar mais uma chance, eu vou tocar de novo os instrumentos, e vocês se prostrem. Mas a Bíblia diz que eles permaneceram em pé. 3, uma nação inteira prostrada. Aí você diz: mas eu estava, pastor, antes dessa palavra eu já estava me sentindo diferente, porque todo mundo está indo para um caminho. Pois eles vão tanto por esse caminho que está todo mundo se perdendo. Ninguém consegue mais se achar. Permanece cuidando da sua fé, da sua família, da sua igreja, da sua vida, da palavra de Deus. Não negligencie a palavra de Deus. Não venda a palavra de Deus. O Senhor nos chama, aí chamou Noé. Para quê? Quando ninguém via, ele ouvia a voz de Deus. E Deus disse: Noé, eu vou destruir toda essa geração, vou mandar um dilúvio. E você, Noé, constrói uma arca. E você, Noé, constrói uma arca para salvar você e a tua família. Tem Noé aqui nessa noite, tem Noé nos escutando, tem gente disposta, porque todos criticavam, zombavam dele, e ele ficou, porque não tinha chuva. Mas como dilúvio? Não tem chuva, nunca houve dilúvio nessa terra. Zombavam de Noé, mas enquanto zombavam, ele pregava uma madeira após a outra madeira, e os seus investimentos, investia em madeira. Para quê? Para construir a arca. E a Bíblia vai dizer que casavam-se e davam-se em casamento, festejavam e faziam festas, e riam do velho Noé. Talvez riam de você quando você pega a Bíblia, quando você pega o carro, quando você abastece teus últimos R$40 para vir na igreja. E na segunda-feira você vai de ônibus trabalhar, riam de você. É na igreja, é. Você vai dizimar na igreja, você vai primiciar na igreja, você vai cumprir princípios na igreja, você vai ajudar na construção de um novo templo. De Noé também riam. Vamos ler Gênesis capítulo 6. Talvez eu sinto que alguém não está acreditando. Gênesis capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis. O que a Bíblia vai dizer? Versículo 9. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Versículo 6, um dos versículos mais tristes da Bíblia. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. No versículo 7, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Olha Deus, nosso Deus, que Deus é amor. Deus ama a sua criação. Ele fez todas as coisas e viu que era bom. Quando ele fez o homem, ele viu que era muito bom. Ele vinha todas as tardes para ter comunhão com o homem. Mas a desobediência, o orgulho entrou no coração do homem através de Satanás.
que incorporou na serpente e tentou a mulher, e a mulher ofereceu para o homem, e os dois pecaram, e houve separação. Essa é a geração deles, dos filhos de Adão. Versículo 9, essas são as gerações de Noé, era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Será que tem justo e perfeito nessa fileira aqui? Será que tem justo e perfeito nessa fileira aqui? Será que tem? O que é justo? Justificado pelo sangue do Cordeiro. Porque o apóstolo Paulo diz, não há um justo sequer. Mas o justo morreu pelos injustos, para purificar os injustos e torná-los justificados. Então a igreja cristã é justificada pelo sangue dele. Não é pelo sangue de animais, não é pelo sangue do dono da igreja, do pastor da igreja, do bispo da igreja, é por Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses 2. Para que toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o justo é justificado por Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você que não consegue entender o amor que o cristão tem por Jesus, é por isso. Porque sem Jesus nós estaríamos separados de Deus. Sem Jesus Cristo nós estávamos condenados por causa de Adão. Mas Jesus, que morreu sem nenhum pecado para nos purificar e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então por isso eu posso vir no culto todo domingo. Agora, vir no culto é um passo. Segundo passo é entrar na adoração. Terceiro passo é obedecer os princípios. Porque perguntaram para Jesus, quem é que ama você? Ele disse, vocês vão saber quem me ama, obedece a minha palavra. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e viremos nele e nos manifestaremos a Ele. Quer um manifestar de Deus poderoso na tua vida? Ame o Senhor Jesus. Como amar? Pratique o que Ele disse. Pratique a palavra e veja o manifestar de Deus na tua vida e provoque o teu milagre e receba as bênçãos. É homem justo. Noé era justo e perfeito. Meu Deus. Lá no Antigo Testamento, aí a sua desculpa, mas é que no setor que eu trabalho, sabe, eles contam muita piada suja, fazem muita coisa errada, eu tenho que fazer também. Senão eu vou me sentir o patinho feio. Eu não vou usar a Bíblia porque eu vou me sentir, vão rir, né? Eu vou citar Deus, hoje em dia todos os caminhos levam a Deus, até as árvores dão energia. Um só Senhor, um só Salvador, um só mediador entre Cristo, entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Depois você conhece Ele, você não abre mão disso. E por isso muitos morriam nas arenas, Coliseu lá em Roma, morriam, comidos pelos leões. Nega Cristo e viva. Se é para negar Cristo, eu prefiro me abraçar naquele leão e morrer ali. E assim, milhares e milhares morriam. Mas a história relata que quando morria um cristão dentro da arena, dezenas se convertiam nas arquibancadas. Mas parece que hoje, cada dia morre um cristão aí na segunda-feira, pelas práticas do trabalho, pelas ofertas do mundo. Mas aqui Deus encontrou Noé. E eu sei que um dia Ele me encontrou. Meu Deus, Senhor, às vezes eu fico pensando, eu tenho 51 anos. Já fiz 51? Já, 51. É uma confusão. 51 anos, Senhor, e dá tempo? Sim. Sim, filho, só começa a construção. E aí eu olho para a Bíblia, aí eu vejo Noé construindo. Naquela época, a idade dos homens ainda até ia muito longe, até 600 anos. Depois, por causa do pecado, Deus reduziu a idade do ser humano. E a Bíblia fala disso. Mas o velho Noé construindo. Será que ele salvou? Eu sei que eu estou pregando para quem conhece a Bíblia, mas talvez 40% da igreja não conhece a história. Versículo 11. A terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, versículo 13, capítulo 6, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com que a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás aí 300. Ele deu as medidas exatas. Faz de 3 andares. Faz uma janela só em cima. E o interessante da arca
E que ele ficou construindo por 120 anos, ninguém acreditava. Mas um dia o Senhor disse para ele: entra na arca. Os filhos e as noras, 3 filhos, a esposa, 3 filhos, 3 noras, entram na arca. E quando eles entraram na arca, pela porta, Deus fechou a porta da arca. É Deus que fecha a porta. E a porta quem é? João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Jesus é a porta. Mas quando Deus fecha a porta, não é possível mais entrar. Então não fica na porta trancando, não entre e não deixa os outros entrar. Porque está uma advertência para as igrejas lá em Hebreus. Deus fala: ai de ti, né? O fariseu que fica lá na porta, mas não deixa as pessoas entrar. E ele também não entra. Que coloca fardo que ele mesmo não carrega. Se coloca na porta dos templos e põe fardo. Se quer vir na igreja, tem que fazer isso, tem que andar assim, assim. Botam fardos que eles mesmos não fazem. Então as pessoas não vão para a igreja para quê? Para sofrer? Mas nós estamos construindo uma arca. Nós estamos construindo um projeto de salvação. O projeto já existe nos céus para salvar famílias inteiras. A próxima geração será tocada pela minha e a sua fé, porque nós conseguimos ver pela fé o que Deus já falou conosco. Diante de uma geração que só consegue crer naquilo que vê. Estou vendo, eu acredito. Não estou vendo, não acredito. Hebreus 11:7 diz: ele foi divinamente avisado e temeu. Sabe o temor bom aquele? Louco, amanhã te pedirão a tua alma. Eu queria falar das arcas sendo construídas dentro da arca aqui. As arcas que já existem aqui na igreja. Existe uma arca chamada EBI, escola, não é dominical, escola bíblica, nos domingos, onde as crianças estão lá agora. Cada componente da escola bíblica, cada professor, liderado ali pela Rosana, eles estão construindo a arca, porque eles estão plantando sementes da palavra de Deus, plantando o evangelho no coraçãozinho das crianças. Eles estão avivando a próxima geração, porque essas crianças não vão ser igual nós demoramos, com 26 anos eu fui conhecer o Senhor Jesus, eles já estão conhecendo lá na escolinha. Então parabéns você que trabalha nesse ministério, você que é engajado nesse ministério, você é digno de honra, você perde o culto aqui, está lá, mas você não está perdendo nada, você está ganhando com o Senhor, você está servindo, está recebendo muito mais o professor, a professora que está lá, do que você que está aqui sentado agora. Então é uma das arcas sendo construída. Tem outra arca, estou falando das idades agora, estou falando dos projetos da igreja, as direções que Deus nos dá, que é o grupo dos adolescentes, que é dos... eu não sei as idades direito, 9 aos 11 anos. O Conexão. As crianças do Conexão lá. Todo o esforço que você faz, vindo trazer, indo buscar, é isso que eu quero dizer que vale a pena. E com isso eu quero dar uma advertência para quem não quer se esforçar para trazer seus jovens. Que eu quero chegar mesmo no grupo de jovens. Sabe? Aí tem o grupo dos 15. Essa é a idade que o inimigo está investindo de todos os lados. Porque ele está ali na pré-adolescência, é isso? A questão das idades é minha esposa, a pastora que sabe bem definir esses termos aí. Está na pré-adolescência, então assim, a mente está se abrindo, é a hora que eles estão se identificando com as tribos. Aí na escola tem a tribo dos, você sabe, nem eu sei mais. Na minha época os caras andavam de preto, queriam ficar no cemitério. Tem as tribos diferentes na escola. E tem a tribo da igreja, tem a tribo dos crentes. Que tribo você quer que seu filho esteja envolvido? Porque depois você vem, pastor, ora, porque está com os pensamentos estranhos, porque está querendo ir nos lugares estranhos. Mas agora, na idade de criança, você nunca fez força para levar numa escolinha, para abençoar a escola bíblica. Agora está perdido. Eu quero dizer que ainda tem resposta. Deus ainda pode fazer um milagre se você buscar. Esse problema não é dos pastores, não é da liderança, é seu problema, pai e mãe. Deus nos deu nossos filhos para isso. E os jovens sábado, eu pergunto, como é que está? Eu pergunto para o Kelly e para o Ariel, que são os líderes dos jovens. O Kelly, o Ariel, a Taline e a Yuli. Aí eu vejo lá nas fotos, 15 jovens. E os outros, cadê? Os pais não puderam. Depois vão buscar em lugares terríveis. Por que eu falo isso com propriedade? Porque eu já vi isso acontecer. Então eu fui pai de jovem também. E dá aquela preguicinha de buscar a Sara, levar a Sara. Sabe, vai malandragem, o outro traz. É o que você tem de mais precioso dentro de casa, é teus filhos jovens. Então, meu irmão, toca gasolina nesse carro e leva o jovem. Ainda vê quem não tem carro, vai lá dar carona. Porque eles vão crescer, vai passar. E se você conseguir ajudar eles a se manter na igreja, depois vão estar casados. E aí vão estar dizendo, sou muito grato ao fulano que me buscava, que me levava na igreja. Aos meus pais que me apoiaram. Meu Deus, por que eu fui para esse lado? Não tinha planejado isso aqui. Irmãos, uma igreja com 400, 500 pessoas, ter 30 jovens aqui, está estranho.
Eu acho que os pais não estão nem aí para os jovens. Mas depois vai ter que fazer campanha de oração para largar das drogas, porque a escola, eles estão... E lá tem. Como tem. Lá as crianças de 12 anos estão se beijando na boca na porta da escola lá. Já passou na frente? Dá para falar a realidade dentro da escola, da igreja? Dá para falar no altar? Passa lá na frente. Tenho certeza que no próximo sábado você vai fazer de tudo para trazer seu filho e jogar aqui dentro. Porque aqui ele vai ouvir louvor, vai ouvir palavra, vai ouvir instrução, vai receber talvez orientação para fazer algum curso técnico, alguma coisa, vai começar a ver os outros que estão vencendo, que estão crescendo. Meu irmão, sabe? É uma guerra que você pode estar perdendo. E quando você está com preguiça? Não é preguiça, é consciência. Hoje estou conscientizando você. Quantos quilômetros vem, André, no culto? André. Quantos quilômetros dá mais ou menos de estrela aqui? Quase 100 quilômetros. Vem na terça no GC, vem no domingo no culto. Quinta-feira vindo, o carro dele rodopiou. Foi um livramento, não foi? Um grande testemunho vai dar, né? Bateu o carro. Está aqui hoje, podia estar assim, não vou na igreja. Bati meu carro indo na igreja. São provados no fogo. Você não faz ideia das bênçãos que estão vindo para a tua casa, para a tua vida, no nome de Jesus. Porque você passou pela provação e está aqui. Tem provações que são testes, meus irmãos. São testes. Passe. Mas aqui eu fiz um parênteses para falar assim da preciosidade que você tem, que são teus filhos. Ou quem mora com você. Eu lembro da Fernanda está aqui, acho que eu vi ela antes aqui, né, Fernanda? Sabe por que eu falei, o pastor falando isso aí para mim? Ela é minha cunhada. E a Marina que está lá casada com o Chu. Gente, todo mundo conhece a história do que eu tinha um carro, que Deus me deu um carro logo que eu fui para a igreja, né? Mas ele não tinha limpador de para-brisa, não tinha não sei o quê, porque eu ganhava muito pouco. Mas eu dava um jeitinho de economizar gasolina na semana para no sábado botar gasolina para ir buscar elas lá no Caju e trazer pro grupo do jovem. Porque eu não ia, né? Eu não era envolvido com o jovem. Eu só buscava e levava e largava, depois ia buscar. Eu não era pastor, eu era membro da igreja. Mas eu buscava as pessoas. E eu me lembro uma vez que terminou na frente do Shopping Novo a gasolina do carro, lembra? Que eu tinha que deixar, que agora era só fazer uma ligação, né? Alguém me levava gasolina, Charles. Mas eu deixei o carro lá e no outro dia eu fui buscar. Quando eu consegui dinheiro para botar um tantinho de gasolina. Então, no outro final de semana, o que eu estava fazendo? Buscando o jovem para ir na igreja. Porque o diabo não para de trabalhar. A Bíblia diz que ele não dorme. Assim como Deus não dorme, o diabo não dorme. Ele quer destruir. Eu estou falando de uma geração pervertida aqui na Bíblia. Uma geração que Deus olhou e disse: eu me arrependi de ter feito homem. Porque eles são... E a profecia de Jesus, no Mateus 24, é que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes dos prazeres. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos se esfriará. De quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero perguntar, existe homens como Noé dentro dessa igreja hoje e nos escutando? Que não vão se corromper, que não vão se deixar. Se todo mundo faz, eu não faço. Porque eu conheço a palavra de Deus, eu estou alicerçado em Cristo Jesus. Pode vir a tempestade, podem começar a caçar. O que eles caçavam uma vez, até dentro das igrejas? Pokémon. Vai ter a geração dos caçadores de Pokémon. A droga disso, a droga daquilo, da droga. Todos passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Só uma coisa permanece para sempre, é a palavra de Deus, e você tem a palavra. Mas nós estamos construindo, eu não estou falando, agora eu falei, eu como pastor, estamos construindo uma igreja. Mas você está construindo um lar, que é uma arca. Seu lar está sendo edificado por você. Você está dando ritmo e você está definindo como será o futuro. Então que o seu lar seja um lar de arrependimento, de perdão, de conciliação, de amor, de aconchego, de acolhimento. Onde as pessoas possam abrir e podem dizer, olha, eu tenho problema nisso, pode me ajudar. E você pode ajudar e não fica julgando. Mas não ajudar a pecar. Não é disso que eu estou falando, meu irmão. Estou falando que você é pai e mãe. Você não é a melhor amiga da sua filha, nem o melhor amigo do seu filho. Você é o pai. E pai que ama, disciplina. Isso que a Bíblia diz. Não ama, não disciplina. Deixa se criar. Então se ama, disciplina. Por que está falando tudo isso, pastor? Para não nos tornarmos uma geração como os outros. Na igreja é diferente. Aqui precisa ser diferente. Homens e mulheres que vêm e gostam de ouvir a verdade. Eu ouço a verdade da palavra e como é que o profeta dizia? Estou escandalizado. Eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva no meio das gerações e no meio dos povos. Aviva a tua obra. Porque só a obra de Deus, avivada, inibe ou não permite que nós sejamos como a geração de Noé. Que nós fomos avivados.
E não é animados, porque o ânimo passa. Aí vem a primeira luta, a primeira dificuldade, prova de fé, de resistência. Os animados, os avivados permanecem. Os convencidos desconvencem. Mudam de religião. Os convertidos permanecem em Cristo. Chamado hoje é não seja animado, seja avivado. Não seja convencido, seja convertido. Convertido ao Senhor. Deus se arrepende de ter feito o homem. Vamos lá, vamos melhorar aqui essa pregação. Tá muito, vocês estão tensos. Tá boa? Eu não posso perder. Capítulo 7, versículo 5. Noé e sua família entram na arca. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Sabe qual é o problema hoje? O crente Nutella. Eu não vou fazer tudo, vou fazer aquilo que eu penso que é certo. Porque a verdade agora ela é conforme a verdade de cada um. Existe uma verdade. E é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você pode inventar uma historinha bonita, pode tentar chegar a Deus através de outro caminho, seja as suas boas obras, seja o teu tipo de fé. Mas Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, não é uma das verdades, não é uma. Ele que nos dá vida e vida em abundância. Noé fez tudo conforme o Senhor ordenara. Era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Ele entrou, crê que vai ser salvo, você, teus filhos e tuas filhas, tuas noras, tua família, um Deus de aliança, de família. 7 meses durou a enchente. No versículo 16, que eles entraram, mas o Senhor fechou dentro. O Senhor fechou a porta, ninguém mais podia entrar. Então entre enquanto dá tempo. 40 dias e 40 noites, houve chuva. Mas o que eu quero falar, terrível. Depois eu vou chegar no capítulo 8, me ajude a me lembrar. Aí você imagina, Noé na arca, seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa, 3 andares de animais, porque era um casal de animal de cada espécie, mais os animais impuros, que era lá um outro número de... Mas a arca cheia e muito grande, algo muito grandioso. E sem janela para sair o cheiro, Guto, imagina. Aí você imagina o cheiro do cocô, do elefante, misturado com o cheiro dos animais. Imagina os animais brigando, rosnindo uns para os outros. E eles tudo trancado ali dentro. Aí você vem na igreja. E o irmão que vai te abraçar, o pastor diz, abraça o irmão te abraça com uma asa. Toma banho. Mas nem se compara com o cheiro do elefante. Aí você não consegue ficar dentro da igreja, porque, me ofenderam ali, me machucaram aqui. Mas a palavra de Deus sempre é assim, fiquem reunidos até que do alto sejam revestidos de poder. Quando dá o apóstolo Paulo está indo para a ilha de Malta, né? Eles naufragam lá, o barco ia se quebrar, e o Senhor fala com o apóstolo Paulo, olha, quem ficar dentro do barco não vai ser atingido pela tempestade, não vai morrer. Nenhum morrerá. Mas não tem responsabilidade com aqueles que saírem do barco. Então quando se fala de arca, está falando de igreja, está falando de casa. Tem filho que não consegue cumprir a regra da casa e sai fora. É o caso do filho pródigo, vai embora, porque tem regra na casa. Tem que ter regra, na igreja tem que ter regra. Eu vou sair porque eu não concordo. Pode ir, os braços vão estar abertos para o dia que voltar. A arca, eles não podiam sair. Mas eu acho que se eles dessem uma olhadinha pela abertura das tábuas, mas não tinha, era betume, não dava para ver. Mas se pudessem olhar para fora da arca, eles iam ver, sabe o quê? As águas e os corpos boiando de toda a humanidade que não acreditou, que zombou, que não creu na palavra do Senhor na vida de Noé. Triste isso, não é? Mas eu acho que o cheiro lá fora estava bem pior do que dentro da arca. E eu acho que o cheiro de pecado aí do mundo está muito pior do que o cheiro dentro da igreja. Aliás, dentro da igreja qual que é o cheiro? É o bom perfume de Cristo. Às vezes é cheiro de dor, está doendo, está sofrendo, está na luta, mas Cristo também sofreu, e quando Ele sofria, dele saía perdão, saía vida, saía palavras de vida eterna. O que sai de você quando você está sofrendo? Está no meio da luta, vira mal-humorado, fica xingando todo mundo, parece um porco espinho, não dá para chegar perto, larga o espinho. Não, irmãos, somos ovelhas do aprisco do Senhor. Estava horrível a situação do mundo, eles lá dentro daquela arca. Mas no capítulo 8, versículo 1, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de aliança. Quando Ele faz uma aliança, é uma promessa para alguém, Ele não se esquece. Porque ali vai dizer, e lembrou-se Deus de Noé,
e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Quem faz o mar se acalmar, as águas se acalmar, as tempestades se acalmar? Deus faz passar um vento, e aquieta-se tudo. Cerraram-se as fontes, as águas iam escoando. E versículo 4, a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Foram as águas indo e minguando até o 10º mês. 10 meses dentro da arca. Não, mas aqui está escrito isso, ó. E as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês. É o 7º mês do ano. E no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando-se até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E aí que ele vai fazer aquelas provas que ele manda uma pomba, um corvo. Mas o que eu trouxe também é essa palavra, porque se vocês se vocês lembrar da primeira conferência do Espírito Santo que nós fizemos, que nós trouxemos o apóstolo Jairo Canteiro, aqui nessa igreja. Quando ele chegou aqui, ele falou para nós, os pastores, ele falou uma profecia, está no Instagram da igreja, está nos vídeos. Ele disse: vocês são a arca do Senhor, né? E vocês pousaram sobre Ararat. O que quer dizer Ararat? Eu fui buscada. O que quer dizer o monte Ararat? É o monte do recomeço. É o fim do caos e o início de um novo ciclo. O início de um novo tempo. Então todo aquele que está chegando na igreja, que está se chegando, se aliando a esta visão e a esta missão, está vivendo na sua vida um novo tempo. Um novo ciclo. Prepare-se para o novo do Senhor. Coisas velhas ficaram para trás. Aliás, você viu que os tempos já mudaram, agora está mais frio, entramos numa nova estação, o inverno chegou. E você não precisa continuar com as dores que você tinha no verão. Você não precisa continuar com as mesmas mágoas do ano passado, da estação passada. Se falava com você, você estava lá assim: ai, porque eu tenho mágoa disso, daquilo. O apóstolo Paulo dizia assim: desvencilhando de todo o peso de pecado, eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esqueça, aproveite esse novo ciclo. Hoje eu venho como profeta de Deus para dizer que nós estamos nesse monte, espiritualmente no Ararat, para todos que possam viver, para que todos possam viver um novo recomeço. O novo de Deus é melhor do que o vinho. O Novo Testamento é melhor que o Antigo. O novo tempo das pessoas que tinham uma vida até encontrarem com Jesus, depois que encontraram, tiveram suas vidas transformadas. Assim na Bíblia, quem de ser cego, quem de ser doente, quem estava condenado ao encontro com Jesus foi liberto. Pessoas que eram possessas também foram libertas de demônios. Nós temos centenas de testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Então você tem que viver o novo de Deus. Está preparado? Você está preparado? Que venham as bênçãos de Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Venha o louvor para cima. Feche teus olhos, diga: Senhor, eu quero viver o novo de Deus. Venham as boas novas, as boas notícias, e que eu possa estar preparado. Eu estou preparado para o novo do Senhor, porque Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Amém, amém, glória a Deus. Construindo uma nova igreja, uma nova visão, um novo tempo tem chegado. Continue construindo, porque a obra de Deus nunca é em vão. Alguns podem perguntar: vale a pena tanto esforço? Podiam perguntar para Noé: vale a pena o esforço? Vale a pena. Isaías 53, 800 anos antes de Cristo vir à terra e morrer na cruz, ele dizia: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então vale a pena cada renúncia, vale a pena cada esforço, cada dedicação que você faz para o reino de Deus, porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Coloque-se em pé, igreja do Senhor Jesus. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salva. Gênesis capítulo 8, versículo 4, a arca repousou no Ararat. E a primeira coisa que Noé fez, depois de tanta água não existia mais nada, tudo ia recomeçar, tudo novo. Mas nosso Deus é especialista em reconstruir tudo novo.
Você tem que estar preparado para o novo. Mas não é a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar e adorar a Deus. Primeira coisa, fez uma aliança com e Deus aí então mostra o arco-íris como sinal da aliança que não ia mais destruir com água. Depois da tempestade veio um novo tempo. Depois do juízo veio a esperança. A arca não terminou no fundo do vale, ela terminou sobre um monte. Isso nos ensina que Deus sempre leva o seu povo a lugares altos. Por isso, se você estava sentindo no fundo do poço, sentindo em vales, Deus quer te levar para os montes. Deus quer te dar a conquista de montes, de lugares que você nunca pensou em pisar. Deus já esteve lá e Deus sabe como fazer você chegar lá. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem está feliz com essa palavra? Glória a Deus. Nós queremos iniciar nosso momento de oferta agora, no próximo momento culto. Momento de celebrar a Deus.